realidade. Então, isso aqui é cosmovisão. A forma como você enxerga o mundo é como se fosse uma lente, que a partir disso é como você enxerga tudo o que você vê. Amém? Aqui deu para entender? E como é que a gente cria essa cosmovisão? São muitos elementos que juntos formam a minha, a sua, a nossa cosmovisão. Então, o lugar onde você nasceu, sua nacionalidade. Aqui no Brasil, vocês sabem, é muito grande. Existe um tipo de brasileiro que nasce em São Paulo e um tipo de brasileiro que nasce no Acre, um tipo de brasileiro que nasce no Rio Grande do Sul, que o Brasil é um país muito grande. Então, existem culturas, existem contexto familiar, a forma como a família ela se estrutura, a religião. Então, tudo isso vai formar a minha, a sua, a nossa cosmovisão, visão de mundo. Amém? E as fotos que eu mostrei para vocês, a primeira pessoa que apareceu é só uma modelo para um site que vende jaleco. E a segunda é de fato uma médica formada que trabalha em Adelaide, na Austrália. Então, a forma como a gente vê o mundo vai antecipar aquilo que a gente enxerga dentro da nossa realidade. É por isso que quando a gente vê o jaleco, a gente vê o estetoscópio, a gente já entende que aquela pessoa é uma médica. Mas não necessariamente. Mas você já tem um pressuposto que te diz o que aquilo representa. Deu para entender, mais ou menos, o que a gente fez aqui? Então, existem coisas que fixam no nosso imaginário e a gente passa a ver o mundo a partir desse telão, certo? E eu queria ler dois fragmentos de texto da Bíblia e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque depois, quando eu falar já, vocês vão falar o que vocês sentiram quando leram esses dois trechos. Amém? Então, quando eu falar já, vocês vão ler, prestar atenção junto comigo. Quando eu falar já, vocês vão falar qual que é o sentimento que vocês sentiram ao ouvir esses versículos. Beleza? Então, vou ler. O primeiro versículo está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Esse é Efésios 5, do 22 ao 23. E agora eu vou ler 1 Coríntios, do capítulo 11, do versículo 8 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 8 ao 9, diz assim: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Amém? Então, quando eu falar já, vocês vão falar qual que é o sentimento que vocês sentiram quando vocês ouviram esses versos que eu falei aqui. Tá bom? Estão comigo? Não precisa falar. Eu não vou nem chegar no já, porque até para algumas vertentes teológicas dentro da própria igreja, esses versículos e outros são chamados versículos do terror. Olha só, por que será, né? E eu vou resumir numa palavra: cosmovisão. A forma como a gente lê a palavra de Deus, a depender da nossa cosmovisão, da nossa lente, vai ditar aquilo que você primeiro entende sobre aquilo que está escrito. E fiquem tranquilos, porque se você quiser saber o que realmente esses versículos estão querendo dizer, é só você ler o texto todo, que você vai entender o que o autor estava querendo dizer. Não para por aí. Mas o que eu quero fazer com você hoje é, através da própria Bíblia, limpar essas lentes. Tirar aquilo que não faz parte do que Deus quer dizer para nós nesse dia. Amém? Então, eu quero que você passe a ver a Deus como um Deus que valoriza a mulher. Amém? Então, eu quero, através dessa mensagem, fazer com que você enxergue que Deus enxerga e valoriza a mulher de um jeito que ninguém mais faz. Amém? Mas a forma como Deus valoriza a mulher não é a forma como o mundo valoriza a mulher. E Deus, ele te valoriza de forma completa e plena. E ele quer e ele se move para que você seja uma mulher amada, uma mulher respeitada e uma mulher verdadeiramente empoderada através da sua palavra. Amém? Então eu separei 3 tópicos. Até aqui está todo mundo entendendo? Amém? Eu separei em 3 tópicos, 3 frases principais que vão nortear essa nossa rápida reflexão. O primeiro tópico é o contexto da mulher no Oriente Médio. O segundo tópico são os escândalos de Jesus com as mulheres.
E o terceiro tópico é: ser mulher é buscar ser parecida com um homem. Amém? Amém? Eu não estou entendendo porque que vocês estão quietos hoje. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque no final tudo vai fazer sentido. Amém? Então, qual que é o contexto da mulher no Oriente Médio? Nós precisamos entender, compreender e perceber e ver o mundo a partir da ótica de que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. O que isso significa? Tudo o que ele faz não é uma ponta solta no curso da história. Então Deus não está andando na rua, tromba com você e fala assim: ah, Solange, caramba, não esperava te ver aqui. Ah, já que a gente se esbarrou, vou te salvar. Aí ele vai e te salva. Ele não é assim. Tudo que ele faz, tudo que ele orquestra, ele faz por um motivo, por uma intenção. A palavra de Deus diz lá em Salmo 139, no versículo 16, assim: os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você não é um acaso. Deus fez você do jeito que você é. Você não é um contraceptivo que deu errado, você não é a falta de planejamento de duas pessoas que não pensaram muito bem e, porventura, ficaram grávidas. Não é isso. Você é o resultado da vontade do Senhor. E isso é uma verdade. Quer você queira acreditar ou não, isso não muda. Porque céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. E é isso que ele diz sobre mim e sobre você. Nós fomos vistos por Deus antes mesmo dos nossos pais conceberem eu e você no ventre da sua mãe. Então, não foi por acaso que Deus te fez. E não foi por acaso que Deus escolheu enviar o seu filho para um lugar chamado Oriente Médio. Imagina só, se você hoje olha para o Oriente Médio, vê tudo o que está acontecendo, guerra, bomba, mulheres sendo desvalorizadas. Imagina o Oriente Médio na época de Jesus. Alguém consegue ter uma noção de como é que era ser mulher na época de Jesus? E aí eu fui buscar entender como é que era ser mulher na época de Jesus. O que era o ambiente do Oriente Médio, para que a gente tivesse uma noção daquilo que Deus decidiu fazer naquele tempo. E o que isso tem a ver com o nosso tempo presente. Existe um autor chamado Joaquim Jeremias, e ele escreveu um livro chamado Em Jerusalém, no tempo de Jesus. E teve um capítulo específico que ele intitulou A Situação Social da Mulher naquele período. E alguns pontos importantes eu queria compartilhar com você. Olha o que ele diz no livro dele. A mulher, ela não participava da vida pública, nem no Oriente, quer dizer, nem por causa do lugar onde ela estava, e nem por causa do próprio judaísmo. Então, só quem participava da vida pública eram os homens. Segundo ponto. A mulher, ela não era nem reconhecida na rua porque ela usava um véu que só deixava disponível os olhos. Tanto que existiam algumas mulheres que eram tão rigorosas com isso que até dentro de casa elas usavam véu. Se elas saíssem na rua sem esse manto, o marido poderia, com o peso da lei, mandar ela embora e nem pagar o dote para o pai. Então, se ele quisesse terminar com a mulher, ele terminava, mandava ela embora só porque ela não saiu com o manto na rua. Esse era o contexto da mulher no Oriente Médio. Conversar, prestem atenção, conversar com uma mulher em público sozinho era considerado degradante para quem era estudioso da lei. Então, se você buscava a palavra, ia na sinagoga, estudava a Torá, era degradante para você ser visto como uma mulher conversando com ela sozinha. Você era desprezado. Juridicamente falando, a palavra da mulher não tinha valor. O testemunho dela não tinha valor. Elas eram consideradas incapazes, assim como são as crianças e os escravos. As mulheres se tornavam impuras pela própria natureza por conta do ciclo menstrual. Isso está lá, quem lê a Bíblia no Antigo Testamento vai ver as instruções lá em Levíticos, e elas ficavam impuras por causa da própria natureza. Sem opção. Ninguém tinha. Algumas coisas te tornavam impuros, como comer alguns certos alimentos, mas por causa da mulher não. Pelo menos uma vez por mês ela era considerada impura e separada da sociedade, porque ela estava no seu período menstrual. Então, constantemente, ela era afastada do convívio da sua própria família.
Tinha um autor chamado Flávio Josefo que dizia assim, que a mulher, segundo a lei, é inferior ao homem em todas as coisas. E dentro da vida religiosa, a sua própria participação era limitada. No templo, ela não podia entrar nem no pátio, então existia um pátio inferior onde só as mulheres entravam, os homens passavam e iam mais à frente ali, prestar culto a Deus. E tinha um rabino, esse rabino e alguns outros lá no primeiro século, chamado Eliezer, eles tinham umas frases bem gostosas de ouvir, como é melhor que as palavras da Torá, né, que é a Bíblia judaica, sejam queimadas do que confiadas às mulheres. Esse era o ambiente gostoso de ser mulher lá no Oriente Médio. E aí existe uma oração, antes da gente encerrar esse ponto, que eu queria que só os homens repetissem comigo essa oração. Pode ser? Eu vou falar e vocês falam a próxima palavra. Essa oração, ela é repetida todo dia de manhã, onde os homens judeus faziam constantemente. E fala assim: graças te dou, ó Deus, por não me teres feito gentil, escravo ou mulher. Essa era a oração da época, repetida pelos judeus mais ferrenhos na lei. Então, eu fiz esse preâmbulo, eu fiz uma introdução para você entender qual que era o contexto da mulher no Oriente Médio, antes de Jesus vir à Terra encarnado como homem. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto são os escândalos de Jesus com as mulheres. Jesus chega nesse lugar, nesse ambiente cultural, e decide colocar em prática o seu ministério de salvação, redenção e transformação. E aí, eu particularmente, isso é uma coisa minha, fico um pouco incomodado quando algumas pessoas que se dizem cristãs colocam o adjetivo de machista em Deus. Porque se você ler um pouquinho a Bíblia só um pouquinho, você vai ver o que Deus fez durante todo o curso da história e como ele tratou as mulheres. Então, por causa desse incômodo, eu decidi citar algumas coisinhas aqui para vocês entenderem o quão Jesus foi escandaloso com as mulheres. Amém? Posso? Lembra do livro Jerusalém no Templo de Jesus? Esse autor, ele faz uma separação das camadas sociais e ele divide a sociedade em duas camadas. Ele coloca a alta camada e ele coloca a baixa camada como a forma como você via as pessoas e como elas interagiam naquele tempo. A alta camada ela era composta pelo sacerdote, pelos levitas, os israelitas que tinham cidadania por conta de serem filhos de Abraão. Depois vinham os filhos ilegítimos do sacerdote. Vai descendo a camada. Aí vem os escravos que foram libertos, os filhos bastardos, os escravos do templo, os de pai desconhecido, os castrados. E aí isso, da alta camada, vai descendo lá para baixo. E o último ponto da sociedade é o dos escravos que ele deixa nessa lista. E aí, após esse último ponto da lista da baixa camada, ele fala sobre os samaritanos. E ele diz assim, o início do trecho que ele vai falar sobre os samaritanos, esse autor, ele começa falando assim: descendo ao último degrau. Então, olha só, a alta camada, baixa camada. Aí, o último degrau da baixa camada ainda tem um degrau abaixo. Chegamos aos samaritanos. Então, você imagina para o judeu como é que era a interação dele com os samaritanos. Então, tinha todos os sacerdotes, levitas, toda a galera que era rica. No final, eram os escravos. E embaixo dos escravos eram os samaritanos. E aí você volta aqui para mim e pensa, imagina ser escravo já era ruim. Imagina ser um filho bastardo era ruim. Imagina ser samaritano, pior ainda. Aí Jesus vai e decide conversar com uma mulher samaritana. E eu queria ler com vocês o quão Jesus foi escandaloso com essa mulher lá em João, no capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 30. Vamos ler todos juntos. João capítulo 4, do verso 1 ao verso 30, diz assim: os fariseus, alta camada, ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Olha o que diz o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar,
perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6, prestem atenção. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta ao meio-dia. Versículo 7. Nisso veio uma mulher tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava com quem? Sozinho. E ele chega e começa a conversar com quem? Com uma mulher, só que não era uma mulher, era uma mulher samaritana. E o que eu falei lá no começo? O que era considerado um homem em público parar e conversar com uma mulher? Desprezado. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: olha só, como um senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar até aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Verso 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Jesus era um homem chamado Rabi, mestre, que decide parar em um lugar, sozinho, com uma mulher, e para piorar, uma samaritana. E decide fazer a primeira declaração que ele fez para todo mundo: eu sou o Messias. Quando nós entendemos esse contexto do Oriente Médio, lemos o que Jesus intencionalmente fez, você não pode colocar no mesmo pote o título de machista para Deus. Vocês estão entendendo? É por isso que a Bíblia fala sobre arrependimento ser metanoia. Nós precisamos ser transformados, moldados pela palavra, que mudará a minha e a tua mentalidade. Deus escolheu aquele tempo para descer dos céus e escandalizar o mundo, declarando primeiro, através de uma mulher samaritana: eu sou o Messias. Vamos ver o que está lá em Lucas 10, do 19 até o 21. Os discípulos foram expulsar demônios, pregar a palavra, e aí eles voltam e falam assim: Jesus, os demônios, quando a gente falava, eles expulsavam, eles iam embora, e o pessoal estava empolgado, e aí Jesus fala assim no versículo 19: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo,
Alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste dessas coisas os sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Pequeninos aqui não significam crianças, significam pessoas humildes, que não são soberbas, que não têm o coração altivo, que não são orgulhosos. E quem foi a primeira pessoa que Deus olhou e falou assim: esse é o meu pequenino? Uma mulher samaritana. Esse é o seu Deus. Quer ouvir outra coisa escandalosa? Mais à frente no capítulo 10, Jesus está andando com seus discípulos. E quem deve ficar em volta do mestre são os homens que acompanham esse mestre, os próprios discípulos. E quem que senta nos pés de Jesus e ele fala: não, deixa ela aqui. Maria. Ela escolheu a boa parte. E os discípulos não fizeram nada, ficaram em volta enquanto a mulher ficou sentada aos seus pés. Quer outra? Uma mulher impura, há mais de anos, por causa do fluxo de sangue. Para Jesus, toca nele, ele olha para ela e fala assim: filha. Quer mais uma coisa escandalosa que Jesus fez? As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres. Mulheres essas que, para aquela época, não tinham importância, não tinham peso da lei. Todo testemunho de uma mulher era considerado nada. E Jesus, primeiro, declara através do mensageiro de Deus, falando assim: por que vocês estão procurando quem deveria estar aqui? Ele está vivo. Vão lá dizer que ele não está mais aqui. Quem eram essas pessoas? Mulheres. Deus escolheu dessa forma, desse jeito, naquela época, através das mulheres. Então, primeiro a gente entendeu qual era o contexto da mulher no Oriente Médio, depois o escândalo de Jesus com as mulheres, e agora o final, que foi quando todo mundo ficou em silêncio, que o terceiro ponto diz que ser mulher é buscar ser parecida com um homem. A Bíblia nos toca de maneira profunda, porque quando a gente lê, ali nas páginas estão dispostas a verdade, a mensagem de Deus falando de forma literal com todos nós. Ele é tão maravilhoso que ele faz isso através de recortes históricos, mostrando a realidade humana e a interação de Deus com o homem. E uma vez o pregador, muito conhecido na internet, disse que o legal da Bíblia é que são vários estudos de caso. O que é estudo de caso? Né? São várias histórias que se parecem com a nossa, e elas vão se repetindo de tempos em tempos. E se você ler a Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar várias mulheres que marcaram a história de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento. Nós temos Eva, Sara, Rebeca, Miriam, Débora, Ruth, Esther, Ana, Maria, Lídia, Priscila, Fibe, entre muitas outras. Porém, qual que é o modelo ideal a ser seguido como cristão? Jesus Cristo. Ser mulher é ser parecida com o homem, mas não como homem por conta do gênero, mas por quem esse homem é. Não é qualquer homem, é o próprio Deus, Jesus Cristo. Em Romanos 8:29 diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. O modelo que toda mulher deve buscar e se assemelhar é ser parecida com Jesus. Isso significa que todas essas mulheres que eu citei aqui na Bíblia não são importantes? Elas não servem para nada? A história delas não são um exemplo para nós? Não. Significa que, em menor escala, todas elas mostraram características que plenamente Jesus foram reveladas. Eu vou dar um exemplo. Maria, mãe de Jesus, aceitou o plano de Deus sob o risco de morte e vergonha. Assim como Jesus fez quando aceitou o plano de Deus para ser morto na cruz por nós. No caso de Esther, que colocou à frente do povo, sacrificando a sua posição de realeza em favor do plano de Deus, refletindo aquilo que Jesus Cristo fez, abrindo mão da sua própria realeza para ir na frente do seu povo, para salvar e libertar ele das garras do pecado. No caso de Ruth, que se manteve fiel e leal à sua sogra com amor, mesmo diante da dor, refletindo o amor fiel de Jesus, que foi fiel até o fim em morte de cruz. O maior empoderamento que você, mulher, pode ter é ser parecida com Jesus.
ser cheios do Espírito Santo, mover-se nos dons de Deus, ter características usadas de maneira santa e única, individualmente especial, para cumprir o propósito de Deus na terra, usar a sua feminilidade para influenciar e gerar vida, cuidar, zelar de sua família, ser sensível e forte em Jesus. O erro das ideologias contemporâneas é achar que o reflexo de Deus na mulher é um erro de fabricação e que precisa ser corrigido pelo comportamento masculino. Na verdade, a força da mulher não está em ser igual ao homem, mas ser idêntica a Jesus em suas características desenhadas por Deus. É por isso que a gente leu lá no começo Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são. É por isso que o tema é cosmovisão, é visão de mundo. Porque o diabo, as hostes malignas, o mal está constantemente ferindo a cosmovisão das mulheres em relação ao reino, em relação a Deus, em relação à vida, usando comparações, hipersexualização, objetificação, independência, falso empoderamento, egocentrismo, materialismo, falsos amores, libertinagem mascarada de liberdade. Tudo isso para transfigurar a identidade real da mulher, a visão para consigo e para com Deus. A ideia do diabo é fazer com que você olhe para você e você não veja aquilo que Deus fez através de você e em você. Deus te criou desse jeito para que você seja usada tremendamente como mulher. Você não precisa ser igual a ninguém, você precisa ser você, em Jesus Cristo. E eu posso fazer uma provocação final aqui para vocês? Final. Foram poucas hoje, eu vou finalizar com essa. Nosso Café das Mulheres vai voltar, as programações das mulheres vão voltar, e eu vou incentivá-las a se aprofundarem na palavra de Deus cada vez mais. A gente se reúne, a gente comunga, a gente come um bolo, é super legal, mas o que sustenta a fé é a palavra de Deus. A gente já começou esse movimento aqui. Às segundas-feiras, quem está participando está vendo o mover que Deus está fazendo através da vida, inclusive de mulheres. E Deus quer usar mais. Deus não quer que você fique sentadinha no cantinho, quietinha. Deus quer te usar naquilo que Ele fez em você, daquilo que você tem de característica. Seja inclusive com coisas que são de menininha ou não. Mas Deus te fez desse jeito para que você seja tremendamente usada por Deus. Amém? Seja uma mulher segundo o que Deus estabeleceu. Se desarme de suas visões, das suas lentes e coloque as lentes da palavra, as lentes de Jesus Cristo. Amém?